Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, né, até dar o horário para a gente poder começar. Hoje, né, vamos dar continuidade ao livro Loucura e Obsessão, hoje com o capítulo 4, né, o drama de Carlos. Nós vamos ver mais uma história, né, que se passa lá no local, né, do religioso, em que nós vimos semana passada o atendimento de uma senhora, né, que estava em busca de destruir a vida da família, né, daquele que ela se dizia apaixonada, né, e foi atendida pelo médium da casa. E agora nós vamos ver justamente uma outra história que é com Carlos, né, que no caso quem vai buscar ajuda, auxílio é a mãe dele, né, para ele. E a gente vai ter uma ideia do que é que se passou com ele. Bom, né, são 19h30 já. Novamente, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vocês sabem que eu sempre estou eu tenho olhando aqui o chat, então qualquer coisa, qualquer dúvida que eu estiver falando, se alguma pergunta que vocês queiram fazer, por qualquer coisa que eu esteja falando aqui, se houver algum tipo de dúvida, alguma coisa, pode falar aqui no chat que eu leio na hora, tá certo? Então vamos começar, né, com a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e dizer assim: obrigado, Pai, por mais esta oportunidade, obrigado por mais este dia, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Obrigado, ó Pai, por ter permitido que nós chegássemos até aqui neste dia, por ter permitido que nós estejamos aqui reunidos para justamente aprender um pouco dessas maravilhosas lições que nos foram passadas pelos Espíritos de Luz. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, por tudo o que ocorre no nosso cotidiano, sejam momentos alegres, sejam momentos assim não tão alegres. Te pedimos perdão, Senhor, pelos momentos em que fraquejamos, pelos momentos em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Auxilia-nos para que nós possamos sempre avançar no caminho do bem, no caminho que leva a Ti, Senhor. Que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui o capítulo 4, né? Eu já falei mais ou menos um pouquinho da introdução, do que a gente viu nos capítulos anteriores. Nós, né, desde o início do livro, nós estamos vendo a equipe de Manuel Filomeno de Miranda em uma casa de culto afro-brasileiro, né? E lá, depois dele descrever os locais, descrever as pessoas, os rituais que estavam acontecendo ali, houve uma, uma questão que foi dita acerca do bem que se faz e se fazia ali naquela localidade, independentemente dos rituais, dos cultos externos que ali eram realizados, da vestimenta das pessoas ou da decoração do ambiente. O bem que se fazia ali era muito grande, né? E tinha a assistência dos espíritos de luz naquele local, né? Coisa que faz justamente cair por terra o nosso preconceito, muitas vezes arraigado em relação a esse tipo de coisa, né? Achando sempre que, pelo fato de ser diferente daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia,
é algo ruim. E nem sempre é, né? O que cabe é a gente observar as obras, né? Observar o bem que se faz, independentemente dos cultos externos, independentemente dos locais onde esses cultos religiosos estão sendo feitos, né? Então, como eu disse, nós vimos no capítulo passado a história da senhora que queria destruir a família do, do homem por quem ela era apaixonada, né, se dizia apaixonada. E depois de uma conversa com o médium da casa, né, ela simplesmente... E também o afastamento das criaturas que a acompanhavam, né, uma que a influenciava na questão mental dela, criando uma historinha para que ela pudesse ter ódio da esposa desse rapaz, e o outro atuava também na área sexual, como forma justamente a destruir a vida dela, né? Assim, a influenciar para o mal, né? Mas no final das contas, nós vimos que as coisas foram ditas a ela com uma linguagem até mais ou menos rude, assim, mais grosseira, mas que teve um efeito benéfico grandioso, porque ela desistiu, né, de realizar aquele seu intento, né? Então, assim, o fato das lições serem passadas por uma linguagem mais simples, uma linguagem mais rude, ela não impede o bem que se faz, né? Então, o bem ele pode ser feito das mais variadas formas. Cabe a nós tão somente observar os frutos desses trabalhos, né? Se os frutos forem bons, né, a árvore é boa. Se os frutos forem maus, a árvore é má, né, é ruim. Então a gente começa aqui o capítulo 4 com mais um consulente, né, digamos assim, mais uma pessoa que foi ser atendida pelo médium da casa, com a entidade que o acompanhava, né, que o médium estava incorporado da entidade. E o drama de Carlos inicia-se assim. Adentrou-se a próxima consulente. Referiu-se à sua condição de católica e informou que receava estar pecando. Aí a entidade que a atendeu respondeu: Deus é o Pai Criador e está presente em todos os setores da sua criação. Do contrário, não seria onipresente, conforme declaram todas as crenças religiosas. O pecado tem origem no mal que se pratica, jamais no bem que se busca. Esteja desse modo tranquila e prossigamos. Uma coisa interessante que é dita aqui é justamente isso. O pecado tem origem no mal que se pratica, jamais no bem que se busca. Ora, não importa o local ou como, se se busca o bem, se se busca um proveito benéfico espiritual, né, de determinadas coisas, determinadas situações, por que isso seria um pecado? Por que isso seria pecado, entendendo como uma violação das leis divinas, né? Não vamos confundir com o conceito de pecado mais amplo da Igreja Católica, né? Que tem, aí eu não posso entrar nessa seara porque também eu não tenho conhecimento a respeito de teologia católica apostólica romana. Mas o pecado aqui poderia ser entendido como uma violação das leis divinas. Aí, interessante a colocação do Espírito aqui. Ora, se você está vindo aqui buscar o bem, no caso o bem de uma outra pessoa, por que é que isso seria uma violação das leis divinas? Né? Seria uma violação das leis divinas se nós procurássemos o mal, como aquela senhora do capítulo passado que entrou no local para buscar destruir a vida de outra pessoa, de uma família. Isso sim seria uma violação das leis divinas e não você buscar a melhora de uma criatura, uma melhora de uma pessoa que você ama. Claro que nós devemos compreender que nem é como diz Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Determinados locais, né, que, primeiramente, essa máxima de que o pecado não tem origem no bem que se busca,
Mas também tem que se entender que determinados locais devem ser analisados, né, com relação, como eu falei, aos frutos daqueles trabalhos, daquele local. Né? Portanto, há uma violação das leis divinas se nós sabemos que o local não é, digamos assim, abastecido de, de ideias boas ou de ideias de amor ao próximo, de fraternidade. Se nós buscamos esses locais que são reconhecidamente locais de que se fazem o mal para as outras pessoas, aí sim, se nós procuramos, independentemente do bem que a gente queira fazer, né, aí sim que nós estamos violando as leis divinas. Mas se no local só se pratica o bem, só se auxilia os outros, há a prática da caridade, da fraternidade no seu mais alto grau, o simples fato dele ser diferente, isso seria uma violação das leis divinas? Obviamente que não. Então tudo está, como eu já falei desde o início que a gente começou esse estudo, tudo está na essência, nunca na forma. Até mesmo porque, se nós fôssemos, nós devemos também nos colocar no lugar dos espíritas do século XIX, por exemplo. Ser espírita naquela época era quase que ser um criminoso, por conta justamente do preconceito da religião dominante da época, que era o catolicismo, acerca das práticas do espiritismo. Né? Então, o espiritismo ele já passou por isso e até hoje ainda sofre com essas algumas. Claro que está bem mais ameno, mas ainda sofre com alguns tipos de preconceitos. Né? Eu leio de vez em quando alguns artigos na internet ligando o espiritismo à necromancia, envolvendo a adivinhação através dos mortos. Né? Então, isso é um preconceito que o espiritismo sofreu e ainda sofre. Então, nós que pelo menos pretendemos ser um pouco mais esclarecidos, por que nós vamos ter preconceitos com as outras religiões, somente porque elas são diferentes da nossa? É observar sempre a essência, as boas obras, nunca a forma, nunca o culto externo. Né? É isso que, nós temos que ter na mente. Então ela buscou lá o local, ficou com medo, porque lá eu sou católica, mas será que eu estou pecando em vindo aqui? A entidade muito sabiamente disse, não, você está procurando o bem de uma pessoa que você ama. Por que você estaria pecando? Né? E, consequentemente, ele também disse nas entrelinhas que nosso local, né, o local do livro, era um local que se fazia o bem, né, que se procurava auxiliar as outras pessoas. Então, ele disse, fique tranquila, não há nada que você esteja fazendo de errado. E continua aqui, ó. Ela começa o depoimento dela, né? Trata-se do meu filho Carlos, que é portador, segundo os médicos, de uma doença denominada esquizofrenia catatônica, considerada incurável. Gente, só abrindo um parêntese aqui, de vez em quando esse livro ele tem umas expressões que, principalmente em termos médicos, que não me cabe nesse momento aqui tecer comentários sobre eles, porque não tenho conhecimento para tanto, não sou da área da saúde, eu não estudei para isso. Portanto, seria um pouco temerário da minha parte falar sobre essas questões técnicas médicas que se eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Então, assim, o que ele pode fazer por aqui é dar uma ideia basicamente do senso comum que a gente tem. Né? Esquizofrenia, o que seria o senso comum que a gente tem acerca de esquizofrenia? Né? Alguém que conversa com as outras pessoas, com amigos imaginários ou que tem pensamentos imaginários. Isso é o que é o que diz a questão orgânica da doença. Né? Mas o que nós estamos estudando aqui nesse livro é a parte espiritual como causa dessas doenças. Então não nos cabe tecer comentários sobre a questão orgânica material. Né? Então eu espero que compreendam, porque seria realmente complicado, tanto para minha parte, a falar sobre isso, né? E como para vocês também entenderem. Então ela continua aqui.
ela diz que o filho tem uma esquizofrenia catatônica, considerada incurável. As lágrimas de dor lhe aureolavam as palavras, demonstrando a velocidade do sofrimento macerador. Naquele momento, vimos adentrar-se no compartimento 2 enfermeiros que traziam um jovem em estado de sono por desdobramento parcial do corpo físico e um cavalheiro desencarnado que pude identificar como sendo o seu progenitor. Então, naquele momento que a mãe foi ser atendida, a equipe espiritual trouxe para o local o filho dela, né, que era doente, desdobrado, né, através do sono, e acompanhado do seu genitor, né, que também estava desencarnado naquele momento. Então era só ele e a mãe enquanto encarnados. E justamente para ser observado, né? Porque já que a mãe foi lá para justamente pedir ajuda para ele, seria interessante que justamente ele fosse levado ao local para ser tratado. E assim foi feito, né? Em breves palavras, Dr. Bezerra explicou à mentora do grupo o que se passava, remontando à última reencarnação do rapaz, quando a arbitrariedade e o despudor levaram-no ao desregramento e ao abuso da transitória autoridade de que desfrutava, perturbando a paz de muitas pessoas e chafurdando no abuso do sexo. Tem um livro também de Manuel Filomena chamado Sexo e Obsessão. E ele trata essa questão justamente dos abusos, do desregramento da vida sexual da criatura e quais as consequências disso, né? Em determinado momento, chega-se a pensar, ao se ler o livro, né, que esses desregramentos sexuais é o tipo mais complicado de falha ou de falta, de deformidade que se pode ter numa vida como encarnados, né? Então as consequências, muitas vezes, chegam a ser até maiores, por exemplo, do que um homicídio. Né? Assim, claro que não estou generalizando, nem estou falando que isso é uma regra, mas dizendo que em determinados casos, às vezes um homicídio tem circunstâncias atenuantes, circunstâncias que envolvem o caso concreto, que não traz tantas consequências espirituais. Ou traz sim, porque tudo aquilo que nós fazemos tem sempre uma consequência, né? A lei de causa e efeito, mas que às vezes tem circunstâncias que envolvem aquela situação que atenuam a culpa daquele que cometeu o ato. E no caso do desregramento, do desequilíbrio sexual, isso também pode ocorrer, mas as consequências muitas vezes são desastrosas, muito mais desastrosas. E isso está bem descrito, como eu falei, no livro Sexo e Obsessão, do livro de Manuel Filomeno de Miranda. E no caso aqui, ele sofria de esquizofrenia, né? Tinha problemas sérios psiquiátricos, né? E Dr. Bezerra explica que ele adquiriu esses problemas, né, nesta vida enquanto estava encarnado por conta de desequilíbrios sexuais na vida anterior. Para nós vermos a importância e digamos assim, as consequências que o desregramento sexual pode acarretar na vida do indivíduo, na vida do espírito, inclusive, né? Porque se perpetua aquele efeito, né, daquilo que o indivíduo fez na vida anterior. Claro que nada dura para sempre, nenhuma pena é eterna, nenhuma consequência é eterna. Né? Então, mas há um sofrimento muito grande, né, nas vidas seguintes, até em que essa criatura se depure daquilo que ela cometeu nas vidas anteriores. Então, ele disse logo de cara, ele está dessa forma por conta da vida anterior dele, que ele totalmente desequilibrado sexualmente falando. E reencarnando, continuou o Dr. Bezerra, manteve a consciência de culpa, autopunindo-se mediante perturbação na área da afetividade e conflitos outros no trânsito da adolescência, quando lhe ficaram impressos os graves delitos que agora expungia. Então, ele, ao desencarnar,
Assim como vai acontecer com todos nós, né, o irmão fala muito isso, né, que ele cita muito a questão do choro e do ranger de dentes. Não é o inferno, aquele inferno católico, aquele local específico em que as pessoas vão, os espíritos vão para cumprirem penas eternas. Isso aí é restrito, esse conceito é restrito ao catolicismo e outras religiões que seguem esse tipo de doutrina. Para o espiritismo não existe inferno, né? Quando alguém disser para vocês, o umbral é o inferno dos espíritas, não é. Umbral, a própria palavra diz, é local de passagem. E é um local que não está localizado, não é fixo. É apenas um agrupamento de seres que estão lá juntos por afinidade, por pensamentos idênticos. E normalmente esses pensamentos são deletérios. E isso plasma um local em que há terríveis sofrimentos. Mas por criação das próprias criaturas que ali habitam e não por conta de Deus, né? O inferno seria uma criação de Deus, o inferno católico, né? Então, no caso aqui, ele ao desencarnar, ele tomou consciência realmente das coisas que havia feito na vida anterior e começou com aquele sentimento de culpa, né? Que, como eu já disse na semana anterior, a Joana de Ângela bate muito nessa questão do sentimento de culpa, que ela atrasa o indivíduo, né? Nós devemos ter sim a consciência daquilo que nós fizemos de errado, mas ao mesmo tempo nós não devemos nos ater a ficar tão somente naquele remorso, naquele sentimento de culpa. Nós devemos fazer o possível para consertar aquilo que nós fizemos no passado. E no caso aqui, ele trouxe para com ele esse sentimento de culpa, esse remorso por ter tido uma vida tão complicada, né, na vida anterior. E isso fez com que trouxesse essas consequências de forma muito mais grave, né, nessa vida que ele está no momento, né? E também, além do próprio sentimento de culpa dele, que fazia com que tinha uma influência direta na questão orgânica da saúde dele, alguns adversários espirituais se lhe vinculavam como cobradores impenitentes, em particular uma jovem de aspecto feroz, com singulares deformidades faciais, denotando-lhe o processo de monoideísmo degenerador centralizado na vingança. Eu já falei sobre isso algumas vezes no livro Libertação, a questão da monoideia, que alguns espíritos que sofrem que sofrem na mão de outras pessoas, de outras criaturas, eles criam um sentimento de vingança e de ódio tão grande que a vida deles passa a ser tão somente esse objetivo, vingar-se daquele que lhe fez mal, né? Então, nesse caso aqui, havia uma jovem, né, que provavelmente sofreu na mão dele, né, na vida anterior, por conta de desequilíbrios sexuais. Ela estava nesse momento também ali perseguindo-o ferozmente. E quando ele fala em deformidades faciais, já significa já um início da deformação do perispírito dela, por conta dessa monoideia, por conta desse ódio tão arraigado no íntimo dela. Até chegar ao ponto, que ainda não está nesse nível, mas até chegar ao ponto de se tornar o espírito ovoide, né, sem forma, na forma de ovo, como eu já falei algumas vezes para vocês, né? Tanto no livro anterior, No Amanhecer de uma Nova Era, como também no livro Libertação de André Luiz, que fala sobre os ovoides. Então, assim, para nós percebermos, prestarmos atenção, o quão importante, assim, o quão nós devemos ter consciência dos nossos atos. Porque a nossa consciência, que é a partícula, digamos, de Deus que está dentro do nosso ser, é a nossa própria consciência, ela nos mostra o que é certo e o que é errado nesta vida, né? Existem mas pode ser que alguma pessoa esteja fazendo algo de mal sem saber que é mal. Claro, depende das circunstâncias, depende daquilo que se está tratando, mas normalmente nós temos a consciência do que é errado, principalmente quando a doutrina do Cristo se resume a uma máxima
que é amar a Deus, a duas no caso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, partindo desse princípio, nós podemos delimitar aquilo que é bom e o que é ruim quando nós vamos tomar as atitudes, tomar as decisões nas nossas vidas. Então, dependendo dessas decisões que nós tomarmos, as consequências podem ser terríveis. Olha só o que ele angariou para a vida dele, aqui Carlos angariou para a vida dele, por conta de desequilíbrios na área sexual, né? Falta de limites. Além da doença física, além do sentimento de culpa ou remorso que causa a doença física, psiquiátrica, ainda tem os inimigos desencarnados que estão ali o perseguindo ferozmente. Vamos refletir, é uma questão que nós devemos refletir muito sobre isso. Parar sempre para pensar e dizer, quando for tomar qualquer decisão na vida, isso vai prejudicar alguém? Vai me prejudicar de alguma forma? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Esse é o caminho, não há outro. Inteirada do panorama espiritual do esquizoide, a entidade, mais uma vez revelando sabedoria, né? A entidade que acompanhava o médium, filtrou a informação recebida, transmitindo somente o que a cliente podia assimilar, ou seja, absorveu aquela mensagem, né, do quadro que se encontrava Carlos e colocou numa linguagem mais simples para que a senhora pudesse entender. O menino está em justo processo de resgate de faltas graves. A dor e o sofrimento resultam dos acidentes comportamentais, quando o homem exorbita do livre-arbítrio e faz-se verdugo de si mesmo, visto que, agindo erradamente, impõe-se a ele a necessidade da reparação e da reconquista do tempo mal baratado no erro. Então, assim, lei de causa e efeito, né? Nada que nós fazemos de errado fica sem consequência. Nós temos um caderninho de débitos e de créditos que são anotados no nosso próprio perispírito. E tudo que nós fizermos, todas as atitudes que nós tomarmos nessa vida de crédito ou de débito, ou seja, boas ou mais, vão ficar anotados no nosso perispírito, né? E dependendo dos nossos débitos, nós vamos ter que resgatá-los com altas cargas de sofrimento. Altas cargas de sofrimento. Não é porque Deus é injusto. Deus não castiga ninguém. Nós nos castigamos a nós mesmos. Essa frase é clichê para o meio espírita, mas não há outra forma de dizer isso. Nós somos os únicos culpados pelo nosso próprio sentimento, ou nosso próprio sofrimento. Até mesmo quando nós sofremos algo por outra pessoa, mas a pessoa me fez muito mal. Ora, será que nós não fizemos mal a essa pessoa anteriormente para ela estar se vingando dessa forma de nós? Então, enquanto ainda encarnados, nós não temos total conhecimento do que nós fizemos do passado. Mas nada é por acaso. Ninguém sofre por acaso, né? Nós estamos passando por um momento difícil ou sofremos algo que fizeram para nós, tem uma justificativa. Porque senão Deus não seria Deus. Ele simplesmente seria um sádico que gostaria apenas de colocar as situações nas nossas vidas para que nós sofrêssemos de graça, né? E se ele é soberanamente justo, assim como é soberanamente bom, por que ele faria isso? Seria pensar de sentido contrário, seria questionar questionar a divindade, questionar as próprias características da divindade, né? Então, ele estava tão somente sofrendo as consequências daquilo que ele fez no passado. E pergunta à mãe, né? E haverá algum tratamento adequado para o meu filho, além do que vem recebendo, né? O tratamento medicamentoso? Naturalmente que sim, respondeu convicta a entidade, né? Iremos providenciar alguns trabalhos que denominamos de desobsessão,
Hoje ele receberá o primeiro concurso dessa natureza, iniciando-se o esforço em seu favor, cujos resultados só o Pai de Misericórdia pode prever. A nós nos cumpre tentar sempre, ajudando sem cessar. O irmão fala muito isso, né? Os irmãos da casa, lá do centro do grupo falam muito isso. Nós não obramos milagres e nem curamos ninguém. Quem cura é Deus. Então, os resultados dos trabalhos só vão ser conhecidos, só vão ocorrer se Deus permitir, né? Mas cabe a nós sempre tentarmos, sempre continuarmos trabalhando em favor daqueles que estão necessitados e entregar os resultados nas mãos divinas, né? Vi Dr. Bezerra envolver Carlos em fluidos de restauração de energias, aprofundando-lhe o sono, de modo que não sofresse a constante agressão que lhe era infligida pelos inimigos desencarnados que o surpreendiam nos desprendimentos parciais, especialmente pela mulher acusadora e vingativa. Então, foi começado o tratamento, né, passes, né, magnéticos, fluidos magnéticos eram passados para ele por Dr. Bezerra. O sono dele foi aprofundado para que não sofresse tanto a perseguição dos inimigos desencarnados, né? Isso é bem comum quando se faz tratamento de desobsessão, né, nas casas espíritas, nos grupos espíritas, em que começa-se o tratamento e as entidades, quando é possível, né, quando é possível, porque às vezes as entidades estão tão ligadas aos obsidiados que não dá para ver uma separação das duas criaturas de forma brusca. Tem que, né? E no caso aqui, começou-se justamente a emitir esses fluidos para que o Carlos, né, pudesse se recuperar, pudesse ter um pouco mais de forças, né, para resistir e sair do lamaçal onde ele mesmo se encontra, onde ele mesmo se enfiou, né? E também para que as criaturas que estão perseguindo não fiquem ali tão agressivas e tão próximas dele, né? Continuando. Aí pergunta Manuel Filomeno de Miranda: haveria no caso Carlos algum fator orgânico que respondesse pelo seu quadro esquizofrênico além daqueles espirituais? Ora, será que tem alguma questão orgânica, física, material que faz com que essa doença se apresente, independentemente da questão espiritual, dos espíritos obsessores? Sem dúvida, né, respondeu o Dr. Bezerra. No caso de Carlos, houve alteração neurológica. Olha só. A questão do sentimento de culpa dele, o remorso que ele sentia pelo fato de ter se comportado assim na vida anterior, causou uma deformidade, uma alteração neurológica nele, física, né? Olha só o poder da mente, né? Isso a gente adentra muitas questões sobre o poder da mente, né? Que dependendo da forma como nós pensamos, nós podemos nos curar, nós podemos, de certa forma, prejudicar o nosso corpo, né? De forma a atrair doenças. Isso é muito dito. Eu não tenho a profundidade suficiente para entrar nessa questão do poder da mente, mas pelo senso comum é sabido que se nós sempre estamos com um pensamento derrotista, um pensamento catastrófico, um pensamento de que sempre coisas ruins vão acontecer com a gente, né? E isso vai trazendo energias, fluidos deletérios que acabam por desarmonizar o nosso próprio corpo, né? A nossa estrutura orgânica. E isso aqui foi o que aconteceu com ele. O fato, o sentimento de culpa, o remorso dele era tão grande, que ele encarnou
E esse sentimento de culpa do espírito fez com que houvesse uma alteração neurológica no cérebro dele. Né? Uma alteração no cérebro dele, uma alteração neurológica. Da mesma forma, ocorreram distúrbios neurovegetativos, que a neurovegetativa é com relação aos sistemas, né? Os nervos, enfim, aquilo que comanda a parte involuntária do corpo. Né? A conhecida mão catatônica, úmida e fria, com cianose, cianose é azulada, né? Sem pressão coordenada, igualmente faz parte do quadro do nosso paciente. Além da alteração neurológica, teve alterações também em outras partes do corpo, do sistema, né, do corpo, chama nervoso. Além desses, naturalmente, ocorrem nele os distúrbios metabólicos, como defluência do estado geral do que padece. Dos distúrbios metabólicos pode ser diabetes, né, a questão do sangue, a questão da renal, né? Isso são distúrbios metabólicos. Ou seja, olha só, e tudo isso causado pelo quê? Pelo desequilíbrio sexual dele na vida anterior. Né? Olha só a consequência que ele trouxe para a vida dele pelo fato de ter extrapolado os limites que todos nós temos que ter nas nossas vidas, vidas como encarnados. No caso dele, a vida sexual. Né? Trouxe inimigos desencarnados, inclusive alguns agressivos e com a monoideia da vingança. Trouxe perturbações trouxe perturbações espirituais dele mesmo, do sentimento de culpa e do remorso. E esse remorso trouxe problemas físico-orgânicos, alterações neurológicas, neurovegetativas e metabólicas, distúrbios metabólicos. Olha só a complicação, olha só o nível da consequência daquilo que ele trouxe para a vida dele. A sua ação perturbadora do nosso pupilo foi muito grave, em razão do uso desordenado do sexo, tombando em degenerescência glandular. Vemos aí a mente espiritual, consciência de culpa, interferindo na constituição orgânica e dando curso às patogenias, às doenças detectadas pelos cientistas nas suas nobres investigações. Foi o que eu disse. O sentimento de culpa dele, a questão do espírito, o remorso, trouxe problemas orgânicos. Trouxe problemas orgânicos. Só uma coisa que eu vou repetir, como eu disse, Joana de Ângeles, ela fala justamente disso, que nós devemos nos livrar dessa pedra gigantesca que nós temos aqui nas costas, do sentimento de culpa. Porque o remorso, ele estaciona você, né? Ele nos estaciona. E traz consequências terríveis também, como nós vimos aqui. Então, nos afastarmos desse sentimento de culpa, sem esquecer, obviamente, aquilo que nós fizemos, mas procurar sempre consertar. É o caminho. Consertar aquilo que nós fizemos, reparar os erros, que é até o nome de um livro espírita, né? Reparando erros. Salvo engano, é de Vera Lúcia Marinzec, com o nome do espírito eu não me lembro, mas é Vera Lúcia Marinzec, Reparando Erros. A ação obsessiva por parte dos cobradores desencarnados contribui para o baixo consumo de oxigênio, a anemia secundária e outros distúrbios que são registrados nos pacientes esquizoides e que em Carlos são habituais, porque a ingestão dos fluidos perniciosos intoxicam-no, levando os órgãos a funcionamento alterado, inclusive a lentidão do fluxo sanguíneo. Então o sistema orgânico dele está totalmente desordenado. Também pela questão da ação obsessiva dos desencarnados. Né? Não devemos, como é sabido, agasalhar ideias otimistas, isso já Dr. Bezerra falando, né? Exageradas quanto à recuperação da saúde mental do nosso doente. Considerando, sobretudo, que a estada na Terra é apenas breve período no programa da vida. Então, assim,
o quadro de Carlos era o seguinte, era tão grave, né, que obviamente os trabalhadores iriam fazer tudo o possível para ajudá-lo, mas como eles não é interessante agasalar ideias otimistas exageradas. Claro, ter sempre o otimismo, mas não achar que ele vai se curar. Porque muitas vezes não, em todas as vezes, esses sofrimentos, a gente quer às vezes, mas queremos que ele saia desse sofrimento. Sim, quem o ama quer que a pessoa amada saia desse sofrimento. Mas no plano divino, na questão, na visão mais ampla da situação, esses sofrimentos são importantes para a recuperação do espírito, né? Para a recuperação das suas faculdades mentais, espirituais. Portanto, muitas vezes, o sofrimento não é abreviado, porque há necessidade, muitas vezes não, o sofrimento não é abreviado, nas vezes em que isso não acontece, para que justamente a criatura possa passar por isso, para poder justamente aprender as lições que não aprendeu no passado. A frase que é muito dita no grupo, né? O irmão fala muito, se aprende pelo amor ou pela dor. Então, a dor, ela vai acontecer até o momento em que ele aprenda a lição. Quando ele aprender a lição, a dor será retirada. Então, mas cabe a nós lavarmos as mãos. Nós temos alguém que nós gostamos, ou até mesmo pessoas que não são do nosso convívio familiar ou no nosso círculo social que estejam em sofrimento. Nós devemos lavar as mãos e dizer, não, ele está sofrendo porque ele está... Isso são consequências daquilo que ele fez no passado. Isso é um pensamento muito perigoso de nós termos. Corre o risco de nós tornarmos insensíveis ao sofrimento alheio, e isso está totalmente incoerente com o conteúdo, o ensinamento da doutrina espírita. Nós sabemos por que acontece, sim. Os sofrimentos não são de graça e acontecem por atitudes tomadas em vidas anteriores e momentos anteriores pela própria criatura. Ok, nós temos esse conhecimento, nós temos esse esclarecimento. Mas cabe a nós tentar, ao menos, auxiliar no limite das nossas forças para amenizar aquela situação daquela criatura e não deixá-lo largado à sua própria sorte. E isso também faz parte do nosso crescimento pessoal. Isso se chama caridade. E a nossa evolução espiritual está diretamente ligada, proporcionalmente ligada à caridade que nós realizamos em nossas vidas. Caridade como sinônimo também de amor. Estamos construindo para a eternidade e o nosso compromisso de realização não tem limite de tempo, nem se subordina a espaços de interesses afetivos pessoais. Ou seja, o crescimento espiritual, a evolução espiritual de Carlos, o tempo em que vai se dar a esse sofrimento para que ele possa crescer como espírito, isso só quem sabe é Deus e Ele mesmo, que é o responsável, né? Cabe a nós, não vai estar assim, os sofrimentos não serão abreviados porque nós amamos aquela determinada pessoa e nós queremos que o sofrimento dela seja abreviado. Não, nós devemos pedir a Deus, nós devemos auxiliar na medida do possível, fazer o que nós, sem cessar, auxiliar, fazer as coisas sem cessar, mas tendo a consciência de que aquele sofrimento só vai encerrar quando Deus assim permitir e quando a pessoa que é responsável, né, pelo seu próprio sofrimento, aprender a lição que é necessária que ela aprenda, né? E isso só não cabe a nós estarmos julgando a ninguém, né? Não cabe a nós julgar a ninguém. Naquele recinto humilde, longe dos brilhos enganosos da fatuidade e da presunção, fatuidade é da vaidade, né? Longe dos brilhos enganosos da vaidade e da presunção, entre espíritos mais aferrados às impressões físicas e mais imantados às necessidades materiais, ou seja, mesmo com aqueles espíritos ali, que um pouco mais rudes, naquela casa de oração, espíritos um pouco mais rudes, com a linguagem rude, com rituais muitas vezes
mais rudes, né? Mais não tão convencionais. Mas naquele local fulgia peregrina luz de amor e realizava-se um labor respeitável, no qual se confundiam as dádivas do alto com as necessidades mais imediatas das criaturas. Ele quer dizer o quê? Que Deus dá a coberta conforme o frio. Então, para aquelas criaturas que frequentavam aquele local, a bondade de Deus chegava até elas no nível em que elas pudessem compreender. Assim como os apóstolos e as pessoas que acompanhavam Jesus naquela época compreendiam as suas lições através das parábolas. Então, o amor de Deus, ele vem para todos. Ele cobre a todos. Mas ele se adapta, se modifica às vezes para que as pessoas, nos seus níveis espirituais, nos seus níveis de compreensão, não vou nem falar nível espiritual, mas níveis de compreensão, possam absorver esse amor divino. Então, naquele local, mas pode ocorrer do amor divino se fazer presente num local de Fausto, um local grandioso? Sim, porque o que vai fazer a diferença são as pessoas que estão lá. Como eu disse, as boas ovas e os bons frutos. Né? Não importa se é um palácio ou se é uma casa humilde, se é um palácio com rituais tradicionais, socialmente aceitos, ou uma casa mais humilde com rituais mais diferentes, né? Ou de minorias, né? Rituais mais praticados por minorias. Não importa, o amor de Deus ele cobre a todos. Bom, gente, basicamente isso aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso o dia de hoje. Eu agradeço mais uma vez. Né? Vamos fazer a nossa oração para nós encerrarmos o estudo da noite de hoje. Como sempre eu peço, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e rezarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Se Deus assim permitir, na próxima semana estaremos de volta. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.